Oi pessoal, eu me chamo Nathalie, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, todos os trâmites que você sabe que você tem que fazer para receber sempre os meus vídeos, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre como tá sendo a minha experiência com laser, né, definitivo. E assim, pode parecer, nossa, escolher um método de depilação, o que que tem a ver, né? O que que precisa ser falado a respeito disso, mas eu vou mostrar pra vocês o quanto isso tem importância pra mim como mulher trans e tentar passar pra vocês um pouquinho daquilo que eu sinto como minha experiência, tá bom? Bom, eu vou aproveitar aqui pra dar uma desembaraçada no cabelo e eu vou falando com vocês. Eu sou uma pessoa que desde muito novinha sempre tive disforia com o meu corpo. E não é à toa que hoje eu sou essa pessoa que vocês veem, que vocês conhecem, uma mulher trans, né? E assim, não é porque eu fiz a minha cirurgia de transição de gênero, né, a CRS e tudo mais, que eu deixei automaticamente de ter disforia, de sofrer com essa minha, coisa, com essa minha situação de ter nascido em um corpo com características que a sociedade imprime, diz e dita que deveriam ser do sexo oposto. Aí é muito frágil a gente falar sobre isso, né? Porque hoje existe um movimento muito forte em relação a isso, dizendo que meninas também podem brincar de carrinho, rosa não é cor só de menina, e eu super concordo com isso. Mas como que nós, mulheres trans, acho que homens trans também, estamos condicionados a ter esses pensamentos machistas, né, do mundo que a gente vive. Porque na sociedade a gente exprime uma figura, a gente exprime uma imagem, né? A gente tem um todo que é observado e analisado o tempo inteiro. E para uma mulher trans, apresentar tais características que, segundo a sociedade, são masculinas, são sempre um problema. Então é muito difícil vocês encontrarem uma mulher trans do nosso século, né? Que se sinta à vontade, por exemplo, em ter pelos, em ter o pomo de Adão aparente, em ter a voz um pouco mais grave, entendeu? Eu sinto disforia em relação à minha voz, eu sinto disforia em relação à quantidade de pelos que eu tenho no meu corpo. Eu sinto disforia às vezes sobre a minha altura. Então são vários fatores que me fazem sempre estar nessa busca constante dessa melhoria, que na verdade nem é melhoria, né? É só um jeito que a gente encontra de tornar a nossa existência um pouco melhor, no sentido de que passar despercebida aos olhos dessa sociedade que é tão cruel e exige tanto, pra gente possa ser menos espinhoso. Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar bem, mas é como se eu não admitisse ter pelos, por exemplo, que é a questão que a gente vai tratar no vídeo de hoje, porque na minha cabeça, naquilo que eu sinto, se eu sair por aí com a perna peluda ou apresentando pelos em partes não convencionais para uma mulher, vamos dizer assim, para mim, além da disforia, do preconceito que eu já venho sofrendo a minha vida toda, né, que a gente sofre a vida toda com isso, é um fator a mais de chamar atenção pro lado que a gente quer evitar que seja revelado, que seja mostrado, né? Eu não tô falando que a gente se esconde através disso. Tô falando que através dessa aparência um pouco menos perceptível, um pouco menos chamativa, nós, erroneamente, eu sei que isso é errado, nós nos sentimos mais protegidas, até mais femininas. E hoje eu fiz a minha primeira sessão de laser definitivo, né? Tô super feliz que eu fiz e tal. Mas eu fico pensando, né? É o meu corpo, é como o meu corpo é feito. E por que que eu sinto tanta disforia em apresentar essa característica, por exemplo, de ter pelos no corpo? Por que que eu não consigo colocar um biquíni e deixar os pelos evidentes, se eles são parte de mim, se eles são parte do meu corpo? Aí entra o discurso. Eu já tive partes do meu corpo que eu fiz questão de eliminar, e vocês sabem, tem tudo aqui no canal explicadinho pra vocês. Então, assim, o que é o pelo, né, diante disso tudo? Mas é pra vocês entenderem o quanto que a disforia, quanto que essas situações, que esses pequenos detalhes são importantes na vida de uma pessoa trans. Hoje eu fiz a minha primeira sessão de laser definitivo, fiz cintura pra baixo, que é o local onde
me dá assim mais, como que eu vou te falar, mais disforia. No braço eu tenho bem pouquinho, não sei se vocês vão conseguir ver, tô até com umas manchas de sol, bem pouquinho. Rosto eu já eliminei com laser há muito tempo atrás, tá? Corpo eu não tenho, como vocês podem ver, o meu corpo ele não é um corpo que tem pelos, mas da cintura pra baixo, virilha acho que é normal que todo mundo tenha, né? Super vibes. Mas assim, as pernas eu não conseguiria, por exemplo, no verão, colocar um short se eu tiver pelos evidentes na minha pele. E isso começou a dificultar muito a minha vida. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Às vezes pode estar o calor que for, que se eu tiver assim um pouquinho de pelo não der tempo de tirar, até porque eu sou alérgica, vou explicar um pouco. Eu sou alérgica ao Presto Barba, a nossa clássica Gillette. Então, se eu tiver que fazer rapidinho, tem que ser com a Gillette, né? Pra sair assim rápido. Só que eu não faço, porque se eu fizer, eu sei que quando eu voltar pra casa eu vou estar cheia de bolha e aquelas pontinhos que dá pus e um monte de bolinha, fica horrível, a pele fica assim acabada. Então eu preciso deixar crescer minimamente para poder tirar com a cera. Só que a cera eu faço em um dia, fico 20 dias com a depilação em dia e depois começa a nascer de novo. E eu preciso esperar outros 20 dias com esse pelo crescendo para poder fazer a cera de novo, né? Para poder ter um tamanho de pelo. E esse período, pra mim, ele é muito difícil. Eu não consigo colocar roupa curta, eu tô sempre com calça, eu tô sempre, se eu colocar uma saia, tipo, se tiver inverno, eu coloco uma meia. E isso começou a pesar muito na minha liberdade como pessoa de ir e vir. Poxa, tá calor lá fora, quero colocar um short, mas eu tenho 2 pelos aparecendo, às vezes nem é tanto, gente, mas a minha disforia me diz que aquilo ali não deveria estar ali. Então eu fico imaginando que tem muitas pessoas que devam passar por esse mesmo sentimento, né? E eu ainda fico pensando mais, porque eu tenho nas pernas, que é uma zona em que mulheres cis também têm, né? Mas e as pessoas que têm, as mulheres trans que de repente têm pelos nas costas, na barriga, tem pelos em zonas onde, mais uma vez falando, né? Socialmente, impregnado na cabeça da pessoa, impregnado, acho que é essa a palavra. Emprenhado, não, esse é italiano. Que tá impregnado na cabeça das pessoas. O fato de que mulheres têm que ser essa figura lisa, perfeita, né? Enfim, entram outros fatores também, tipo celulite, estria. Uma discussão que a gente pode ver um pouco mais à frente. Porém, hoje, no momento exato em que a mulher começou lá, que a menina começou a fazer o laser em mim, eu falei, caramba, né? Custa caro, é uma depilação definitiva, eu não vou ter mais os meus pelos. E talvez, eu refletindo, né? Eu tô fazendo por mim, e é claro que muitas mulheres cis também fazem pra ter esse conforto de não ter mais pelos. Mas assim, eu tô fazendo isso na maior parte das vezes porque as pessoas não me fazem sentir confortável tendo pelos. Se eu sair na rua com a perna peluda, as pessoas vão fazer questão de me deixar com vergonha, me sentir envergonhada, tímida, porque vão olhar, vão apontar, vão dar risada. Então, são pequenas coisas que a gente faz. Eu tô fazendo por mim, mas não só. A gente tá fazendo também por um todo, por um social que pesa nessa balança injusta, que é a balança da crueldade hétero, né? E esse mundo cis-normativo que a gente vive. E a gente nunca tem a balança pesando pro nosso lado, né? A gente sempre tem o outro lado, a outra maioria, porque querendo ou não, numa sociedade, a opinião da maioria sempre é aquela opinião que vai decidir no final das contas. Porque eu posso sair gritando pro mundo que eu me sinto muito confortável com os meus pelos, mas se eu colocar um short com a perna peluda e for ali fora, eles vão me fazer entender em 2 segundos que não é bem assim. Eu grito, bato no peito na internet, talvez, mas que fora eu vou sentir uma sensação de que, tipo, não é bem assim. Por mais que eu fale que esse deveria ser a situação real, todo mundo se sentir confortável com o corpo que tem, da forma com que é, a sociedade, ela não permite isso ainda, né, infelizmente. E a gente fica fazendo de tudo
tanto para melhorar essa questão estética, porque o mundo se tornou uma grande fábrica estética, que todo mundo tá sempre preocupado com a aparência, né? A aparência, infelizmente, determina quem você é, de onde você veio, se você pode ou não. Às vezes você tá sem um tostão na carteira, mas se você tá com uma estética em dia, a pessoa te trata super bem. Às vezes você tá assim, suada, saiu do trabalho com uma roupinha mais casual assim, cabelo pra cima que não deu tempo de cuidar, uma perna peluda, né, que não deu tempo de fazer, e você é rica, você tem condições, a sociedade diz pra você, não, a sua estética, o que eu vejo de você me diz que você não tem condições de estar aqui. Então, esse giro que eu fiz em torno disso é pra falar pra vocês que eu não me arrependo, tá? De estar fazendo laser, é uma coisa que eu queria já há muito tempo, mas justamente pra me sentir confortável no meio social, pra me sentir em paz no meio social. Só que eu acho que poderia chegar a época, tomara que não demore muito, em que as pessoas se sintam confortáveis e em paz socialmente falando, do jeitinho que elas são, sem ter muito que se preocupar com, né? Ainda bem que existem pessoas maravilhosas no mundo. Eu já vou aproveitar aqui para agradecer e pedir para que vocês interajam muito quando eu fizer algum post, o public post do Salão Etrebel, né? Dos produtos Lab Pura, que inclusive me deram até os produtos para acompanhamento do laser, né? Que é o detergente, esfoliante, creminho hidratante, eles me deram tudo. E quando vocês puderem passar no meu Instagram pra ir lá, né, nos posts que eu postar Lab Pura ou Etrebel, comentarem, interagirem pra mim, pra me ajudar, porque além de estar cuidando da minha aparência física, do meu cabelo e tudo mais, né, eles também me deram a possibilidade de estar fazendo laser e eu tô super feliz com isso. Mas eu também não posso fechar os olhos, né, falar assim, eu vou ver só o meu lado, só como que tá comigo, e não discutir o tema. Precisava vir aqui falar com vocês, porque eu tenho certeza que muita gente se sente também desconfortável. Talvez não seja a questão dos pelos, né? Eu tenho 1000 coisas que eu me sinto desconfortável às vezes. Às vezes é minha voz, às vezes são os pelos que eu apresento, às vezes é porque, não sei, naquele dia eu me sinto não tão feminina quanto eu gostaria. E é uma série de coisas que passam na nossa cabeça que faz com que o nosso dia seja diferente do dia cis, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas elas nunca vão ser questionadas sobre quem elas realmente são por estarem mal, por estarem sem depilação, por terem uma aparência, se for uma mulher, não tão feminina, se for um homem, não tão masculina, porque, na verdade, são cis e elas se escondem atrás desse véu do gênero que impede que elas sofram o tipo de assédio, de preconceito que a gente sente, né? De apontar e de crítica. Estamos aparecendo cada dia mais, discutindo cada dia mais, envolvendo essas pessoas na nossa realidade para que alguma coisa seja feita, para que alguma decisão seja tomada. E eu tenho certeza que quando o mundo começar a não olhar, sabe, esses detalhes, as próximas pessoas trans do futuro, elas vão se sentir livres, sabe? Para não ter que ficar presas igual a mim, igual as pessoas trans do meu século, a questões como ter pelos ou não, ter ombro largos ou não, mão grande, pé grande ou não, entende? Tô falando isso no caso de mulheres trans, né? E eu espero que daqui a alguns anos as pessoas sejam simplesmente pessoas e que essas coisas, essas minúcias, não conte se a pessoa não sentir que importe. A própria pessoa de coração falar assim, eu vou mudar isso porque pra mim eu preciso dessa mudança. E não porque eu vou fazer porque talvez vão me admirar mais por isso, vão me notar mais ou menos por conta dessa minha transformação. Bom, eu dei uma leve desabafadinha com vocês em relação a isso, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas de alguma forma que se sentem assim como eu. Tenho certeza que tem várias pessoas que se sentem assim, inclusive pessoas cis, tá? Porque não é verdade que só nós que sofremos disforia, não, tá? No nosso caso é disforia de gênero. Mas tem pessoas que têm disforia com partes do corpo que querem porque querem mudar. E se a gente vai investigar
no fundo, talvez nem seja uma vontade intrínseca, seja algo que o meio influencia para que a pessoa tome essa decisão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse papo cabeça de hoje. Deixo vocês com um grande beijo, tá? E agora eu vou lá que eu vou fazer minha compra. Tchau!